Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Estamos aqui no 113º dia do Plaboc e nós vamos hoje fazer a leitura de mais 3 salmos, o Salmo 65, o Salmo 68 e o Salmo 69. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, faça isso agora. Se inscreva no canal, clica ali no sininho, ativa as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal. Também faça parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. E isso vai fazer com que você não perca nenhum link, nenhuma informação, nenhum nada de novidade quando nós colocarmos aqui como conteúdo, tá bom? E nós vamos agora orar. Vamos pedir a Deus uma bênção em mais essa leitura da palavra que certamente há de nos edificar grandemente. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor sonde nossas mentes e corações e retira, Senhor, as preocupações, retira as angústias, as aflições, e que a tua palavra encontre um terreno fértil nas nossas mentes e corações para trabalhar, para agir, para operar. Nos ajuda, Senhor, no entendimento da tua palavra. Esclarece-nos através do teu Espírito Santo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá? Salmo 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da tua bondade, da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero que você faça um exercício de colocar nessa terra a sua vida e o seu coração. E olha o que Deus faz. Não é isso? Primeiro visita, né? O verso 9 diz: Tu visitas a terra. E o Senhor está te visitando nessa hora. Não é isso? Deus, ele através do seu espírito, ele quer nos visitar. Ele quer encontrar morada no nosso coração. Então ele visita e ele refresca o calor da luta, o ardor da dificuldade, a secura da alma, mas o Senhor ele a refresca pelo seu Espírito Santo. Somos engrandecidos com o rio de Deus, o rio do Espírito ao fluir, passar sobre mim, passar sobre você, não é isso? Levando tudo aquilo que não glorifica a Deus e deixando a bênção do Espírito Santo, as águas da salvação que vão passando nas nossas vidas, levando aquilo que não glorifica a Deus, levando aquilo que não agrada ao Senhor e deixando aquilo que é da eternidade. E o trigo, né? Jesus certa vez falou: se o trigo não morrer, não é isso? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Jesus foi esse trigo que morreu por amor a mim e a você, para que hoje tenhamos vida. E hoje nós podemos dizer que a nossa terra está preparada e recebemos esse trigo maravilhoso que morreu, mas que, como a boa semente, ela morre para que uma nova vida ela possa florescer, ela possa frutificar. Então, que esse versículo 9 seja a sua vida e a minha vida. Que a sua terra, a terra do seu coração, a terra da sua mente, a terra da sua casa, o seu lar,
ele seja essa terra fértil, visitada pelo Senhor, refrescada pelo Senhor, enriquecida pelo Senhor, né? Isso, cheia da água da palavra de Deus, cheio do trigo, né? O alimento vivo, o pão vivo que desceu do céu, uma terra preparada para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa operar milagres, para que o Senhor possa abrir portas e para que ele possa fazer morada. Então, o Salmo 65, ele tem essa expressão maravilhosa para nós. E claro, poderemos discorrer sobre todo o Salmo, mas esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo do salmista, aquilo que ele coloca no último verso, né? Eles se regozijam e cantam. Por quê? Porque Deus fez tudo isso. Deus, ele fez tudo isso. Deus, ele tem feito tudo isso nas nossas vidas. Então nós temos motivos apenas de glorificar a Deus. E falar, por tudo da graça, né? Paulo, ele fala aos filipenses, se não me engano, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijem-se, alegrem-se, sejam felizes na presença do Senhor, porque ele tem habitado no nosso coração, ele tem habitado na nossa vida e tem cuidado da vida da sua igreja, tem cuidado dos seus fiéis, para que nós prossigamos firmes rumo ao tabernáculo eterno do Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 68. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele, pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aquele que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa. E aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém,
Os reis te trarão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão ao Egito. Virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai. Cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que esse salmo ele dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Então, é o Senhor que dá essa fortaleza, é o Senhor que dá esse poder, porque tudo é dele. Então é por isso que a honra é para ele, o louvor é para ele. Não é isso? Nós precisamos entender disso. Nada é nosso. Não há mérito em nós, em nada. Mas de Deus procede todas as coisas. De Deus procede todas as coisas. Então precisamos apenas confiar nele, crer nele, né? E pronto, estaremos seguros, debaixo da vontade dele. O estar seguro não quer dizer que as coisas, as intempéries da vida não vão nos atingir. Mas é crer que tudo está debaixo do controle do Senhor. Salmo 69. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfaleceram esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma. Mas até isso se me tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebraram, me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Isso lembra quem? Isso lembra quem? Né? A quem deram de beber vinagre, fel. Verso 22. Torne-se a sua mesa diante dele em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação,
e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daquele a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, e os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui em todo momento, nesse Salmo 69, a figura de Jesus, não é isso? O sofrimento de Jesus. Eu busquei alguém para me consolar, busquei alguém que pudesse minimizar a minha dor, né? Mas Jesus, ele precisava estar sozinho. Jesus, ele precisava como uma ovelha muda, não é isso? Diante dos seus tosqueadores, ele precisava, para que o cumprimento da profecia ele possa se dar e para que nós pudéssemos alcançar a bênção da vida eterna. Então, isso é fundamental. Então, muitas das vezes, né, nós entendemos ali, não, porque os judeus mataram o Senhor e tal, e está tudo bem. Nós sabemos que é isso mesmo, mas é importante lembrar que isso só foi permitido pelo próprio Senhor. Não é isso? Porque ele se deu. Então, eu não posso entender que isso estava fora do controle do Senhor. O fato de Jesus ir à cruz estava no plano profético de salvação de Jesus. Então ele se deu, né? Não foi como se os romanos e os judeus vencessem, mas Jesus simplesmente permitiu. Ele se deu por amor à nossa vida. Tudo fazia parte, né? Tudo fazia parte do plano do Senhor. Isso é importante nós entendermos, que ele estava no controle de tudo. Desde o início, quando, não é isso, o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. E assim como está no verso 23, também é uma profecia de Davi, né? Que ele fala: escureçam-lhe os olhos para que não vejam. E é exatamente isso que aconteceu, né? Então, o Senhor endureceu o coração daquele povo para que eles não vissem que estavam diante do Messias prometido. Porque só assim eu e você, gentios, só assim nós conseguiríamos alcançar a salvação. Só assim o plano profético de salvação se estenderia a nós. Então estava tudo debaixo do controle da mão do Senhor, né? Então Deus ele não precisou fazer remendo no seu plano. Deus ele não precisou dar jeitinho no plano de salvação. Deus ele não precisou emendar. Deus ele não precisou pensar num plano B, né? Quando o homem ali ele desobedece, ele come ali do fruto, né, do conhecimento ali do bem e do mal. E aí Deus, espera aí, aconteceu alguma coisa que não estava nos meus planos. Então eu preciso bolar aqui um jeito para que o homem possa voltar para a minha presença. Nada disso, estava tudo debaixo do controle do Senhor. Todo esse projeto estava arquitetado desde o início, antes mesmo de nós nascermos ou antes mesmo do homem ser criado. Isso é importante. E isso, irmãos, traz segurança para nós entendermos que tudo está na mão do Senhor. Tudo está debaixo do controle de Deus. Então, por que temer? Por que se preocupar? Não é isso? Então, não tema e não se preocupe. Apenas descanse no Deus da nossa salvação. Tá bom? Então, nós encerramos por aqui a nossa leitura de hoje. Por favor, deixe registrado nos comentários qual versículo mais te impactou nessa leitura. E qual a lição que você conseguiu alcançar hoje? Compartilhe com a gente, compartilhe com a família Plaboc.
para que a gente possa crescer juntos aí aprendendo mais um pouco uns com os outros da palavra de Deus. Tá bom? E agora nós vamos orar. Vamos pedir a Deus uma bênção aqui, ou melhor, vamos agradecer ao Senhor, né, pelas bênçãos que Ele nos concedeu na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em mais um dia o Senhor nos abençoou. Mais um dia o Senhor abriu os nossos olhos espirituais. O Senhor nos capacitou, o Senhor nos fez crescer no conhecimento da tua palavra. Te louvamos pela segurança que temos em ti, porque tu és a nossa confiança. Te agradecemos assim, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo dia de leitura e fique na paz do Senhor Jesus.